A gente quer conhecer um pouco do seu trabalho, da sua área de atuação, e a gente quer iniciar perguntando sobre a sua trajetória e sua motivação profissional. O que te motivou a escolher a profissão de nutricionista e depois como você se direcionou para a área de saúde coletiva. Quando eu fazia ensino médio, eu não sabia muito bem o que é que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria ir para a área da saúde, mas não sabia que área seguir. E eu lembro que na minha graduação eles estimularam que a gente visitasse algumas universidades e assistisse algumas aulas para tentar direcionar um pouco o assunto. E aí eu fiquei entre fazer nutrição e fisioterapia, mas passei para nutrição. Mas fui fazer residência multiprofissional à prova, né? Apesar de não ter sido aprovada, eu fiz 2 provas de residência multiprofissional. Uma para a saúde da criança, que hoje eu acho ótimo não ter passado, porque era hospitalar, e outra para a saúde, para atenção básica. Não passei, bati na trave, mas consegui entrar numa pós-graduação em saúde coletiva na Fiocruz e atuar como pesquisadora na UNB, num projeto de pesquisa do Sistema Único de Saúde. E aí foi aí que eu entendi realmente que eu queria trabalhar com saúde coletiva, então eu trabalho com saúde coletiva desde que eu me formei. E Sim. nesse início da sua carreira, quais foram os principais desafios que você enfrentou e os aprendizados que eles trouxeram, e o quanto isso tem relevância na sua atualmente para você? Eu acho que foi muito essa insegurança de não saber muito bem o que eu queria fazer. Então, como eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu tive dificuldade de procurar o que eu queria fazer. Então, não ter essa definição do caminho que eu queria seguir logo quando me formei, me deu esse que a mais de dificuldade para entender quais as possibilidades que eu tinha, para onde eu poderia seguir. E nessa mesma fase, esse foi o seu principal desafio, mas qual foi o seu primeiro aprendizado, seu principal aprendizado, assim, no seu início de carreira, que você consegue trazer até hoje, assim, que foi uma base para você? Que a gente tem que confiar na gente. Eu, isso é um desafio diário. Eu me questiono até hoje, mesmo tendo toda a minha dedicação, espaço consolidado, né, de trabalho, tendo o meu Instagram, que eu consigo ajudar algumas pessoas. É um exercício diário de você confiar em você. Então, acho que o principal aprendizado é isso. Confiar que você tem capacidade, que você se esforçou para aquilo, que você estudou para aquilo, que não vai ser fácil, porque não vai ser mesmo, mas você tem capacidade para estar ali, para aprender, para errar e depois reorganizar o seu erro e aprender com aquele erro. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente acaba tendo que levar para o resto da vida, mas no início da carreira tem que ser muito assim, nossa, eu preciso confiar no meu potencial de que o que eu estou fazendo agora vai refletir na minha carreira por resto da vida. Me conta mais, Camila. Eu queria entender como são suas funções e suas atribuições dentro da saúde coletiva, que eu vi que você trabalha na área da vigilância em saúde, né? Me conta mais como são suas funções e atribuições. Isso. Então, na saúde coletiva a gente tem um mundo de possibilidades, né? A gente pode trazer especificamente o Sistema Único de Saúde. Eu trabalho na vigilância em saúde. Então, dentro do Ministério da Saúde, a gente tem N secretarias. Secretaria de Atenção Básica, de Atenção Especializada, de Saúde Indígena, de Educação e Saúde, enfim. E eu estou atuando na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, que a gente chama de SVSA, que cuida justamente da Política Nacional de Vigilância em Saúde, e aí faz vigilância em saúde das questões de imunização, de dengue, de meningite, do metanol agora, de saúde do trabalhador, de tudo um pouco. Eu trabalho especificamente no departamento que cuida de análises epidemiológicas, então o sistema de informação de mortalidade, o sistema de informação de nascidos vivos, o sistema de informação de agravos de notificação estão sob gestão desse departamento que eu trabalho, assim como a vigilância de doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco, e também a vigilância dos agravos, que são as violências e os acidentes. Então, por exemplo, o Vigitel, a Pesquisa Nacional de Saúde, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, o Visinquérito, a ficha de notificação de violência, todo esse arcabouço, ele faz parte do meu departamento e é nesse local que eu atuo. Então,
E você, assim, tem mais contato dentro do seu setor com outros nutricionistas, alguns outros profissionais que não sejam da área da saúde? Como é que funciona? Lá no meu departamento, a maioria é da saúde, mas a gente tem pessoas, analistas de dados, por exemplo, né, estatísticos, porque a gente trabalha muito com análise de dados, então a gente tem desenvolvedores, a gente tem outros colegas, mas a maioria é profissional da saúde. Como com o seu trabalho você consegue conciliar em questão de você também se manter atualizada e se você participa assim ativamente nos congressos, como é que funciona? Olha, eu vou dizer que trabalhar no Ministério da Saúde facilita um pouco, porque a Com gente certeza. acaba, a gente assim, né, os departamentos, eles são convidados a participarem de alguns eventos, a propor mesas nos congressos, a fazer alguma palestra, alguma fala, então acaba que a gente tem esse privilégio de estar sempre ali por dentro de alguma coisa que está acontecendo. Então, a gente está tendo a COP30 agora, então a gente teve uma preparatória, uma reunião preparatória aqui em Brasília, e eu tive a oportunidade de ir pela minha coordenação. Então, assim, foi uma experiência única no, assim, né? Nunca imaginei que eu estaria participando. Então, a gente acaba tendo um pouco dessa facilidade. E por conta do meu Instagram, acaba que eu me forço um pouco a acompanhar as coisas que têm acontecido para, acho que, disseminar informação. Acho que a gente precisa disseminar realmente mais informação sobre a atuação da saúde coletiva e eu tento usar esse espaço para isso. Eu queria perguntar também, pedir um conselho profissional para quem busca essa parte realmente de saúde coletiva. Um primeiro passo é conhecer um pouco mais do que a área da saúde coletiva se propõe. Então, quando a gente trabalha na saúde coletiva, a gente vai trabalhar com o coletivo. Por mais que na atenção primária, por exemplo, quando você está no postinho de saúde, você vai fazer um atendimento individualizado, ou no próprio atenção hospitalar de um serviço público, você vai fazer ali um atendimento individualizado, a gente trabalha muito com o coletivo, com uma política pública, com um sistema único. A gente está trabalhando ali com coletividades, eu acho que isso é muito importante. E a gente tem que lembrar que esses indivíduos, nós, né, somos seres que somos coletivos. Então, tudo vai influenciar na nossa saúde, na nossa alimentação. Então, o tempo que a gente tem para se alimentar, o transporte, né, o tempo que a gente está no transporte, os pontos de venda de alimentos que a gente está, o marketing da indústria aí influenciando o que a gente vai comer, a renda que a gente tem, os locais que a gente está, né, a universidade, o trabalho, enfim. Então, acho que entender isso, que nós somos seres coletivos e temos todas essas determinações no nosso processo de saúde e doença e no nosso processo de alimentação. Então, acho que esse é bem importante para quem quer seguir essa área. Então, por vezes, a gente trabalha e acha que não está fazendo, não está tendo diferença, não está tendo impacto, mas tá sim. Então, acreditar no que a gente está fazendo mesmo, tomar como uma verdade que pode não parecer, mas está fazendo alguma diferença, porque às vezes dá uma desmotivada. E trabalhar em conjunto, porque a gente não trabalha também sozinho na saúde coletiva. É um trabalho totalmente multiprofissional. A gente tem que valorizar o que a gente tem de saber enquanto nutricionista, claro, porque só a gente, ninguém sabe mais do que a gente de alimentação, mas a gente também tem que levar em consideração o trabalho dos outros profissionais, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do psicólogo, do médico, de todo mundo, porque a gente atua de forma multiprofissional. Qualquer política que você pegar dentro do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, a atuação ela é multiprofissional. A gente não faz nada sozinho. Então, também valorizar o seu saber, mas valorizar também o do outro e trabalhar em conjunto.